Por favor, Jason, vai lá com a sua pergunta. Deputado, obrigado mais uma vez por estar aqui. Uma pergunta importante, talvez até esgotar um pouco esse assunto da questão do IOF. Não é só a questão do risco sacado, que foi eliminado ali pelo ministro Alexandre de Moraes, mas, obviamente, mais uma vez uma interferência do STF em cima de um tema importante, agora o tema tributário, e mais uma vez o governo se pautando no aumento da arrecadação, que está cada vez maior, a arrecadação está crescendo de maneira muito acelerada no Brasil e cada vez mais há o crescimento também do gasto público. Mas em cima desse tema temos outras questões do IOF que se coloca, por exemplo, em relação às operações de câmbio, junto, obviamente, com as questões de financiamento. Existe algum limite que o Congresso consiga dar ao governo no momento desse? Porque nós sabemos que só essa questão do IOF já vai afetar muito o agro. O posicionamento geopolítico do governo em relação à questão do BRICS já está afetando pela questão de tarifas dos Estados Unidos. Qual o posicionamento do Congresso, talvez de uma maneira mais proativa, para tentar reverter parte dessa situação do que está acontecendo? Porque nós já temos o problema do câmbio, é um controle disfarçado de fluxo de capitais. Nós temos também agora, como o senhor está citando, a questão do financiamento de diversos setores que vai ser afetado por mais uma taxação e mais outros temas que vão entrar agora na roda junto aí ao governo, especialmente todos eles baseados na questão de arrecadação. Olha, eu sou um parlamentar, estou no 5º mandato e tenho muita paixão pela atividade do Legislativo naquilo que é a sua função maior, que é elaborar propostas, discutir linhas de políticas públicas, né, que possam ser determinadas. Não há como negar, creio eu, tá certo? Vocês frequentam, o Zé é um especialista em toda a vivência do Congresso, conhece o cotidiano ali. Não há como negar que nós tivemos episódios importantes de iniciativa do Legislativo. Vou mencioná-los. Reforma trabalhista, tá certo? Quando o próprio governo atual, no começo, e ainda bem que parece ter arquivado isso, dizia que ia rever a reforma trabalhista, vários líderes, na época o Arthur Lira disse claramente isso, que era melhor não mexer nisso, porque nós sabemos que o Legislativo foi protagonista nisso e isso teve um efeito importante para a nossa economia. Pois nós tivemos um outro momento que foi da reforma previdenciária. Aí, já no período do Rodrigo Maia, no exercício seu da presidência, em que, em diálogo com o Executivo, ok, mas a Previdência foi basicamente impulsionada a partir daquilo que se fez no Legislativo. E agora, no período recente, a reforma tributária, que dialogamos, tá certo? Mas que foi o Legislativo. A PEC 45, a relatoria num primeiro momento do Aguinaldo Ribeiro, depois volta isso para a Câmara, ali com o Reginaldo Lopes, a comissão que se constituiu, nós participamos disso ativamente. E agora nós temos, sobre a relatoria do deputado Pedro Paulo, uma outra importante iniciativa, que é da reforma administrativa. Talvez não seja a reforma dos sonhos, mas ela vem no sentido de estabelecer parâmetros para a qualidade do gasto público, medidas de eficiência para a gestão pública, rediscute aquilo que é o papel do servidor. Então, eu acho que vai bem aí de acordo com a sua pergunta, de iniciativas que nós podemos ver. Do equilíbrio fiscal, do qual somos defensores, nós não queremos que ele seja buscado pelo aumento da arrecadação. Há de ser pelo corte de gastos e há de ser por iniciativas que vão disciplinando a máquina pública. Acho que é nesse sentido. Acho que outras iniciativas de poder repensar empresas públicas, como os Correios, que tradicionalmente se menciona, e outras também, que vão exatamente buscar o equilíbrio pela outra ponta, que é da eficácia e do corte dos gastos públicos. Deputado, eu quero falar um pouquinho sobre o tarifaço de Donald Trump agora, porque o senhor acompanhou de perto o PL da reciprocidade, que trouxe algum tipo de mecanismo e ferramenta necessários para o governo federal, caso queira atuar com algum tipo de retaliação ao tarifaço que será aplicado aqui a partir dessa semana. E eu quero entender do senhor se essa, no seu ponto de vista, é uma ferramenta necessária e positiva, e como o senhor avalia também a condução do governo federal até aqui para as negociações com os norte-americanos. Bem, primeiro sobre a lei da reciprocidade, Evandro, eu acho necessária,
e efetiva. A resposta é sim, aos dois adjetivos que você aí colocou. Ela foi relatada no Senado pela Tereza Cristina, que fez um belo trabalho de aperfeiçoamento. Contar um caso curioso, eu não sei se todos têm muito em mente como surgiu a ideia da lei da reciprocidade. A FPA teve um papel protagonista nisso. Ela surge como uma iniciativa do deputado Zequinha Marinho, quando nós tivemos o estabelecimento pela Comunidade Europeia do CBAM, uma medida que está em vigor, em que a União Europeia decide verificar a pegada de carbono dos produtos que importará. Então nós dissemos o seguinte, discutimos isso. Querem ver o mercado de carbono? Então nós podemos ver a pegada de carbono também. Aí surgiu a ideia da lei da reciprocidade. Ela ficou lá no Senado, foi andando meio de lado, foi aí retomada pela Tereza Cristina, que ampliou aquilo que era o alcance dela. Veio à Câmara, eu fui o relator, e nós conseguimos aprová-la por unanimidade. Eu sempre gosto de destacar isso, porque quando você faz a aprovação de uma lei, muito tem um componente de um governo que esteja ali. E não, nós conseguimos, entendendo que era um instrumento de defesa nacional. Então foi aprovado por unanimidade, tive a satisfação de ser o relator. Mas Evandro, como um seguro de residência, seguro de carro ou de vida, então, muito mais. Quer dizer, você faz o seguro, mas querendo não exercê-lo. Você tem ele como uma garantia para um caso de total emergência. É como colocar uma arma sobre uma mesa de negociação, mas você não deseja usá-la. Por isso que nós mesmos, Tereza e eu, à frente, que havíamos apoiado a legislação, dizemos, não vamos usá-la agora, só em ultimíssimo caso. Insistimos muito na linha de negociação. O governo fez as suas iniciativas, eu ressalvo e destaco aquilo que foram iniciativas feitas particularmente pelo ministro de Desenvolvimento Econômico, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Acho que o governo atuou de uma forma meio dessintonizada, porque numa hora fazia um gesto num sentido e o presidente dava declarações, no meu entender, diversas daquilo que se enunciava, e nós o que fizemos? Nós nos reunimos com os setores atingidos, no caso do agro especificamente, buscamos mobilizá-los e isso aconteceu. Acho que foi uma iniciativa muito determinante para o que ocorreu, inclusive, de alguns setores abrandarem para discutir as contrapartes que se tem lá nos próprios Estados Unidos. Quando você exporta o suco de laranja, você manda em volume. Chega lá, ele é acondicionado. Tem toda uma indústria em torno disso. Emprego, ele é misturado a um outro componente, ele é customizado para dar uma cara de variedade, tanto da mistura do suco com água, são percentuais distintos, ou põe alguma outra fruta, há uma variedade de produtos que são oferecidos, há uma indústria que se constitui nisso. Quando você manda o café brasileiro é responsável em volume por suprir 33% do mercado americano, ele é blendado. Ele é misturado com o nosso, tem um teor de doçura maior, se mistura com o outro que vem da Colômbia ou o outro que vem do Vietnã, que são os dois outros produtores, o quarto é a Etiópia no mundo, depois do Brasil. Então você faz uma blendagem. A nossa carne vai lá, sob diferentes formatos, sob retalhos e vira o hambúrguer que se faz. Então nós identificamos esses interlocutores, contrapartes, como nós sabemos, e eles se mobilizaram junto aos departamentos de comércio, se mobilizaram junto a parlamentares. Nós importamos, todos nós sabemos, não vou ficar repetindo, que os Estados Unidos têm superávit na relação com o Brasil. Então nós buscamos sensibilizar também. No caso do agro, importamos fertilizantes, importamos defensivos. Ou seja, se nós diminuirmos a atividade aqui, diminuiremos essas exportações. Então esse foi o trabalho de mobilização que nós buscamos contribuir para ter essa distensão e exaustivamente. Negociar, reciprocidade, retaliação não é o que nós devemos
colocar agora na mesa. Insistir nessas negociações, como está se fazendo nesse instante, até o dia 6, que é o prazo último aí, para que o café e, no caso, as frutas, são dois setores de muitas preocupações, possam ser reavaliados pelo próprio Estados Unidos. Exatamente, deputado, o senhor mencionou, nós trabalhamos muito para que a retaliação não acontecesse. E eu quero saber agora a sua avaliação sobre as negociações até aqui e sobre a condução dada pelo governo federal e, de certa forma, a divisão dessa condução, porque há uma questão mais institucional sendo levada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e uma questão mais política, ideológica, na boca do presidente da República. Como é que o senhor avalia isso? Como algo muito ruim. Eu queria que o governo fosse um tom único, e eu queria que fosse em torno daquele que tem sido o tom do Dr. Geraldo Alckmin, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que, no meu entender, tem feito uma ação afirmativa, buscando estabelecer esse diálogo, colocando pontos na mesa. Quando, paralelamente à sua atuação, há um crescimento de retórica, e há setores do governo que a sensação que passam a mim e a outros, até que prefeririam que isso pudesse ser escalado, acho isso desastroso, acho que enfraquece o próprio governo, tá certo, nessa negociação.